lembramos hoje a memória para nós da morte do servo de Deus, Padre José Calvi. São 79 anos que ele partiu para a eternidade. E ele foi uma pessoa que levou a sério aquele chamado de Deus que todos nós recebemos, o chamado à santidade. E Deus nos chama à santidade para experimentarmos um pouquinho da santidade divina do próprio Deus, para nós nos aproximarmos mais do próprio Deus. E quando nós respondemos a esse apelo de santidade de Deus, que é feito para todos nós a partir do nosso batismo, nós podemos então fazer com que aquilo que Deus é possa ser transmitido por ações, por palavras e por pensamentos. E foi isso que o servo de Deus, Padre José Calvi, fez quando ele se empenhou de responder ao chamado à santidade. Num dos propósitos dele estava escrito assim: eu quero ser santo, e santo o mais que puder. Esse foi o propósito que ele fez ainda quando era jovem. Quero ser santo e santo o mais que puder. E a vida do servo de Deus foi uma contínua manifestação desse seu propósito, porque ele viveu e se empenhou de viver a santidade. Por isso, não era novidade para ninguém que o conheceu, seja na Itália, seja aqui no Brasil, quando ele veio trabalhar aqui, chamá-lo de santo, tê-lo como santo e apreciar a sua santidade por meio dos seus gestos concretos que expressavam um pouquinho daquilo que Deus expressa na sua infinita bondade e misericórdia. Quando José Calvi ainda era criança ou adolescente, ele já demonstrava esse desejo da santidade. E diz o relato da sua biografia que ele todos os dias ia à igreja para participar da missa, mesmo nos tempos frios, frio rigoroso, como acontece na Europa no tempo do inverno, como acontece no norte da Itália, onde ele morava, em Corte Emília, e as pessoas de manhã cedo viam ele passando, indo para a igreja, e diziam: lá vai o José Calvi para a Santa Missa. Desde aí, ele se empenhou em viver a sua santidade. O pároco dele, que o acompanhou até os 14 anos, declarou que nunca viu um defeito em José Calvi, que nunca viu algo que pudesse observar de errado na sua vida. Ele era um exemplo na paróquia, ele era um exemplo na catequese, ele era um exemplo para todos da pequena cidade
de Cortemília. Exemplo de bondade, exemplo de atenção a todos, exemplo de humildade e também exemplo de pobreza, embora a sua família sempre fora uma família pobre. Como nós lembramos outro dia, o seu pai não tinha nenhuma instrução, se chamava João, e ele ganhava vida extraindo areia do rio, perto da cidade, do rio Bórmida, e colocava num carroção e levava essa areia para depois vendê-la na cidade. E a sua mãe também não tinha nada de especial, era uma simples dona de casa, mas de um coração bondoso. E José Calvi viveu essa simplicidade desde a sua infância e manifestou-a durante toda a sua vida. Os exemplos que nós temos sobre a sua humildade são abundantes. Outro dia uma pessoa perguntou para mim: você que conhece um pouco o padre José Calvi, servo de Deus, qual a virtude que você acha que mais manifestou nele? E eu disse, são tantas, mas você está pedindo uma, eu digo, a sua humildade. Era uma pessoa muito humilde. Quando ele foi ao seminário, aos 14 anos, ao chegar lá no seminário, ele chegou com uma trouxa de roupa, um pouquinho de roupa, e quem o acolheu, que foi um religioso, que inclusive trabalhou no Brasil, deu esse testemunho. Quando José Calvi chegou no seminário, fui eu quem o acolhi, e ao abrir a porta, eu me deparei com aquele menino que estava com uma trouxa nos ombros. E eu pensei que ele era um mendigo. E eu pensei que ele foi bater ali a porta para pedir uma esmola. Isso se manifestou em toda a vida dele. A humildade dele fez com que ele tratasse todas as pessoas com muita bondade, com muita caridade, com muita consideração. Tanto é verdade que o exemplo, ou testemunhas que colegas dele deram a respeito dele, é que ele nunca magoou ninguém, que ele procurava atender a todos lá no seminário com muita atenção, procurava cuidar de todos, tinha uma preocupação com cada um. E isto era a manifestação do seu amor por meio da sua humildade. Uma das irmãs que trabalhou com ele lá no sanatório da Lapa, perto de Curitiba, 80 quilômetros, que era o lugar onde se fazia a cura dos que sofriam de tuberculose, e José Calvi, nós sabemos que viveu esta doença, particularmente a partir de quando chegou no Brasil. Essa irmã era uma comunidade de irmãs que vivia ali no sanatório de Lapa, e dizia, ela deu esse testemunho, chama-se irmã Petra. Ela disse: José Calvi era uma bondade em pessoa, ele não sabia magoar ninguém, ele fascinava com o seu jeito de ser, e ele transpirava santidade. Achei interessante essa afirmação que a irmã Petra fez a respeito dele.
ele transpirava santidade. E a sua vida realmente foi uma vida de santidade. É por isso que a congregação dos Oblatos de São José propôs à igreja que ele seja reconhecido oficialmente na sua santidade, para ser exemplo para todos os cristãos, para todos nós católicos, porque a finalidade dos santos na igreja, conforme nos ensina o Concílio Vaticano II, é deles serem os nossos intercessores junto a Deus lá no céu, e aqui a necessidade de nós pedirmos graças a Deus mediante a intercessão dos nossos santos, no caso do servo de Deus, Padre José Calvi. Então, esta é uma das razões. E a outra razão que a igreja coloca do nosso culto aos santos é para que eles sejam modelos, exemplos de santidade para nós imitarmos as suas virtudes, porque eles estiveram mais perto da nossa realidade, porque eles viveram mais de perto a nossa situação humana e, portanto, aquilo que eles viveram se torna também possível para nós. Então, a pessoa de José Calvi transpirava santidade, disse essa irmã que trabalhava lá no sanatório da Lapa. E a vida dele, como nós falamos, foi esse transpirar santidade, foi esse manifestar santidade para todas as pessoas. Quando ele estava no seminário menor, que tem o seminário menor, que é aquele para os menores, aquele que nós chamamos hoje até o final do 2º grau, chama-se seminário menor. E seminário maior é aquele que depois da profissão religiosa se estuda filosofia e teologia. Então, quando ele estava no seminário menor, ainda, os seus, alguns dos seus confrades disseram ao superior dele, ao superior da formação dele no seminário: olha, não seria bom dispensar José Calvi? Ele não tem futuro, não. Ele é muito doente. Ele não vai poder contribuir com a congregação e com a igreja, não. Falaram isso para o superior dele. O superior dele respondeu: eu o conheço, e ele será de grande valia para a congregação e para a igreja, e ele vai salvar muitas almas pela sua santidade. Veja que exemplo bonito. Então, quando nós falamos da santidade do servo de Deus, Padre José Calvi, nós não estamos inventando nada, nós estamos apenas resgatando aquilo que tantas pessoas falaram sobre ele. A santidade dele se manifestava, portanto, na sua humildade, nos seus propósitos de ser santo e um grande santo, no seu empenho de amor ao próximo. Nós temos mais um episódio muito bonito da vida do Padre José Calvi, quando ele estava lá no sanatório da Lapa. Nós sabemos que ele viveu há 8 anos internado como tuberculoso lá no sanatório da Lapa. E as pessoas iam visitá-lo lá durante o final de semana. Ficavam com ele, levavam um presentinho às vezes,
Ele às vezes levava roupa para ele, e no outro dia essa roupa era distribuída para outros doentes ali do sanatório. Ele não ficava com o presente, ele acolhia, agradecia, mas dava para aquele que necessitava. E tem um episódio de um daqueles que deu testemunha de viso, ou seja, que o conheceu pessoalmente, que conviveu com ele, que diz o seguinte: a gente ia levar a ele, no final da semana, umas frutas, porque os doentes gostam muito de frutas, e levava maçã, levava pera para ele, mesmo porque ele não podia comer comida pesada devido à sua doença. E aí ele acolhia, mas ele dizia: eu posso depois distribuir essas maçãs para os outros doentes? E aí esse senhor, que se chamava Januário, que deu esse testemunho: sim, padre, pode. E ele distribuía, e ficava só com um pedaço para ele. Distribuía todo o resto para aqueles que estavam lá, doentes no sanatório. Sinal de bondade, sinal de amor ao próximo, sinal de desprendimento. Isso é santidade. Santidade nada mais é do que praticar o amor para com o próximo. Nós temos um outro episódio, quando ele trabalhava em Paranaguá. Ele trabalhou quase 4 anos em Paranaguá, e como nós falamos outro dia, Paranaguá era um lugar muito difícil de trabalhar, não só pelas condições precárias, falta de estrutura. Nós estamos aí em 1938, 32, por aí, 32, dificuldade. Então, ele atendia sempre confissões, mesmo porque ele não podia sair, acompanhar os seus confrades, sair com a barca, com o barco, com a canoa, para visitar as comunidades, devido aos desafios, devido ao calor intenso. Então ele ficava mais em casa, mas ele não ficava em casa parado, ele atendia confissões, e eram inúmeras as pessoas que iam confessar-se com ele. Um dia já estava para começar a missa, e chegou uma senhora idosa e disse: Padre José, eu quero confessar, e eu quero confessar agora. E ele tirou os seus paramentos. Naquele tempo não se confessava como confessa hoje, num lugar assim, num banco, numa cadeira, mas era sempre no confessionário. Ele tirou os paramentos e foi lá e atendeu com toda a solicitude aquela senhora idosa. Demorou um pouco e ele voltou para celebrar a missa, porque ele devia celebrar a missa. O pároco, ao ver que estava demorando para ele vir celebrar a missa, ficou inquieto, e depois da missa disse para ele: mas Padre José, você não sabe que tem horário? Sabe que o povo estava esperando? E ele olhou para esse padre, que era o pároco, e deu um sorriso e disse: ela me pediu, eu atendi. E depois o padre não se contentou, foi conversar com essa senhora que tinha pedido a confissão, e falou para ela: por que que você pediu a confissão na hora da missa? Não podia esperar para depois?
Aí ela falou: padre, mas eu precisava tanto me confessar com ele. Ele é um santo, ele me traz paz, me traz tantos conselhos bons. E assim por diante, só para relembrar a bondade do servo de Deus, Padre Calvi, e também lembrar a sua interioridade, a sua santidade. Quando ele estava, e assim eu termino já, né? Quando ele estava no sanatório da Lapa, os confrades da congregação iam, ao menos uma vez por mês, visitá-lo lá. É 80 quilômetros de distância. Iam visitá-lo e até passavam o dia com ele e aproveitavam para se confessar com ele, porque sabiam que ele era um santo. E um desses testemunhos, de um desses padres, disse: eu me coloquei diante de Padre José Calvi e senti nele, não aquele padre novo, do qual eu era superior dele, mas eu senti nele a presença de Jesus Cristo. As suas palavras me confortaram tanto que eu saí daquela confissão com o firme propósito de me converter. Um dos tantos exemplos para nós lembrarmos a santidade de servo de Deus, Padre José Calvi. Então, terminando a nossa colocação aqui, breve, é claro, só lembrar, hoje nós lembramos o dia da morte dele, 26 de setembro, mas nós não vamos lembrar só hoje não, vamos lembrar todos os dias desse servo de Deus, vamos rezar todos os dias para a sua canonização, conforme nos pede a Igreja. Vamos pedir pela sua intercessão, graças a Deus, porque a Igreja pede que durante o processo da canonização, que corre lá em Roma, a Igreja, os fiéis, rezem pedindo essa graça da canonização. Então vamos fazer isto, vamos levar o seu santinho, vamos distribuir o seu santinho para outras pessoas, vamos levá-los para os doentes e vamos rezar para que um dia, conforme a graça de Deus, nós possamos celebrá-lo na igreja com o título de santo. Para nós, ele é santo já, mas ele ainda não tem o reconhecimento oficial da igreja, não tem o carimbo da igreja para dizer: eu apresento este como santo. Por isso é que está se fazendo o processo da sua canonização, conforme a prudência e a sabedoria da nossa Mãe Igreja. Peçamos a graça da intercessão dele para todos nós.